Hebreus capítulo 11, e o versículo 6. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11 e o versículo 6. Amém. Fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Amém. Aqui, o capítulo 11, ele vai falar de vários exemplos de fé, mas eu quero destacar esse versículo aqui para nós, porque existem duas coisas que nós precisamos crer. A primeira é que Deus existe, e a segunda é que Ele recompensa, ou seja, Ele dá uma herança, Ele dá uma recompensa para aqueles que o buscam. Eu não vou conseguir buscar Deus se eu não acreditar que Ele existe. Então, primeiro, eu creio que Ele existe, eu creio que Ele está aqui nesse lugar, eu creio que Ele vai falar comigo, eu creio que Ele mora dentro de mim, eu creio que Ele é real. E aí, por causa disso, eu vim e busco Ele. Amém? Amém. E quando eu buscar Ele, Ele vai me recompensar por isso. Olha só, gente, olha que legal. É como você marcar a visita na casa de um amigo seu e ele te dá uma recompensa por ir lá visitar ele. Tá entendendo? Um banquete gostoso, um café da tarde. Pensa que delícia. Não é a recompensa que a gente recebe quando vai visitar alguém? E muito mais. Então, Deus, Ele é galardoador. O que é galardoador? É um recompensador. Ele dá um galardão àqueles que o buscam de todo o coração. Mas primeiro, eu preciso acreditar que Ele existe e que Ele recompensa. Amém? Amém. Nessa noite, você não veio aqui só para mais um culto, ou só mais uma agenda na tua semana. Não. Você tem que vir com o coração. Deus vai falar comigo. Deus hoje vai dar a resposta que eu preciso. Deus hoje vai aquecer o meu coração. Hoje Deus vai fazer um milagre na minha vida, porque eu creio que Ele existe. E eu quero a recompensa porque eu estou buscando a Ele. Amém. Amém? E mais, voltando um pouquinho lá no início do versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu faço para chamar a atenção de Deus? Como que eu faço para falar: Deus, eu estou aqui? É bater na porta do céu? Senhor, o Senhor está em casa? Não. É eu tendo fé, eu acreditando, eu confiando nele. Isso Deus solta o teu coração. Eu não tenho como saber se você tem fé ou não. Eu acredito que você tem fé porque você está aqui. Se tu não tivesse fé, com certeza você não estaria aqui. Por quê? Como que a gente sabe que a pessoa, humanamente falando, né, não tem fé? Quando ela não acha que o culto é tão importante, quando ela não vem, não acha que algo vai acontecer com ela. Talvez ela não estava com muita fé, ou não estava com fé, na verdade, naquele dia. Mas, se você veio, é porque você acredita que Ele existe. E Ele vai te recompensar porque você está buscando a Ele. Você não vai sair daqui sem uma resposta. Você não vai sair daqui sem uma oração. Você não vai sair daqui sem alguém interceder por você, sem alguém amar você, sem alguém te dar uma recompensa por isso, porque Deus usa os seus profetas. Amém? Amém. Deus, Ele vai falar com você, tanto aqui, hoje, conforme essa palavra eu estou falando aqui, nos louvores, na oferta, na palavra, na oração final. Deus tem o culto inteiro para falar com você, porque Ele vai te recompensar, porque você veio buscar Ele. Amém. Amém? Amém. Então, realmente, coloca o teu coração em chama, coloca o teu coração para aquecer essa fé, porque Deus, Ele quer falar com você. Amém. Ele não te trouxe aqui em vão. Amém? Amém. Então, levanta a sua mão e fala assim: eu creio Eu creio que o Senhor
Espírito Santo, nós estamos aqui diante da tua presença e nós queremos te louvar, te glorificar. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui. Então abre os céus, Pai, e vem com os teus anjos, vem com o teu Espírito Santo, ministrando a vida de cada um que está aqui, e declaramos vida sobre este lugar. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos os ataques das trevas e declaramos um novo tempo sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Arranca a tristeza, arranca a amargura, arranca a dúvida e a incredulidade, Senhor, e injeta fé em cada um de nós, para que nós possamos crer que o Senhor existe, para que nós possamos te agradar e receber a recompensa que o Senhor tem para nós, porque nós estamos aqui te buscando de corpo, alma e coração e espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, igreja. Glória a Deus. Que o Senhor venha agora quebrantar os nossos corações, que Ele venha realmente com essa palavra direcionada para nós nesse momento, que nosso coração seja cheio da presença dEle. Aleluia. E agora tudo que estiver acontecendo lá fora, todo embaralho na cabeça, tudo aquilo que tiver afligido os corações, que a gente esqueça por um momento e fale: Senhor, agora eu quero te sentir, eu quero te ouvir e te adorar, Senhor Jesus. Te adorar é o que eu preciso, é o que me mantém de pé, Senhor Jesus. Então nos ajuda, Pai, a conectar contigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.
nas horas difíceis, nas horas boas, quando a gente levanta, quando a gente vai dormir. Em todo tempo Ele está com a gente, em todo tempo Ele está ali, cuidando, nos ministrando, nos ensinando. Isso é muito bom. Quanta bondade tem o Senhor com nós. Quanta bondade Ele tem com a sua criatura, com os seus filhos, não é? Isso é muito bom, sentir sempre a presença dEle, sentir o amor e o carinho que Ele tem. Amém? Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até a minha eu cantarei da bondade de Deus.
Sabe que ontem eu tava bem tristinha, pensando assim, ai meu Deus, porque não tá certo o que eu queria, porque não tá certo, o que tá acontecendo, Senhor Jesus falar comigo. E aí hoje eu decidi que eu não ia mais pensar dessa forma, e aí me veio assim bem forte no coração até essa música que a gente vai cantar próximo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, hoje eu não lembrei de agradecer. Eu lembrei de falar o que eu não tinha, eu lembrei de falar o que eu queria, mas em nenhum momento eu agradeci por Deus ter me deixado levantar, por Deus ter me dado a saúde de hoje. E eu pergunto a vocês, qual foi o momento que vocês agradeceram hoje? Agradeceram a transformação que Deus tem feito na família de vocês? Amém. Agradecer o filho que está vivo, que está saudável, que está forte. Agradecer os pais que podem, ainda a gente pode ver, pode tocar. Agradecer os irmãos onde a gente está, a igreja onde a gente congrega, a nova família que Deus nos deu. Amém. Que momento hoje que a gente pode agradecer. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, o Senhor me deu tantas bênçãos já. O Senhor foi tão maravilhoso para mim. O Senhor foi tão misericordioso. Hoje a gente vindo para cá, eu fui arrumar a bola do meu marido e falo, nossa Deus, obrigado, Pai, por ter restaurado meu casamento. Amém. Olhei meus filhos e falei, obrigado, Senhor, por ter cuidado do meu filho. Obrigado por ter cuidado do meu filho mais velho todo o tempo. Quantas bênçãos. E ainda, assim eu fico pensando, ainda Deus é muito maior de tudo que Ele já fez. Ele já fez, meu Deus. Se hoje Ele voltasse, eu ia falar, Deus, realmente, eu só tenho a agradecer. Mas Ele ainda tem muita coisa pela frente. Para mim e para todos nós aqui. Ele tem muita coisa. Ele já fez muita coisa. Seja grato por isso. Mas saiba que Ele ainda tem muitas bênçãos pela frente. É bênçãos que não tem fim. Amém. Amém. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Com pouca frase eu temi, e hoje eu posso ver. Fui muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim.
no livro de Números. Deus não é ser humano para que minta, não tem nada. Nem filho de Adão para que se trate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza. Presta atenção. Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Amém. E ele abençoou. E não posso mudar isso. Só até aqui. Essa passagem depois pode ler, que ela é muito interessante. Mas hoje, eu e a pastora, nós fomos. A pastora e eu acompanhei ela, né? A gente foi fazer uma ultrassom do bebê. Para ver se tinha possibilidade de ter alguma doença, isso, né? Uma doença. Nós vamos fazer. E dentro da ultrassom, o bebê já começou. A gente ainda não deu para o sexo, o bebê ajudou bastante. Ajudou porque no meio da ultrassom Deus falou comigo. E ela nem sabia disso, eu não comentei com ela. Eu esqueci, porque a gente riu tanto da situação que eu esqueci. E lá no meio da ultrassom, fazendo a ultrassom, o bebê estava dormindo. E a médica, a mulher que faz a ultrassom, fazendo, querendo ver, mexer com o bebê, ela falou para a pastora, tosse, a pastora tossia. Tosse, a pastora tossia. A pastora começou a ter uma crise de riso, e a mulher não bebê nada de mexer, a mulher mexia na barriga da pastora, ver se o bebê acordava e mexia e nada, o bebê não acordava. Eu falei, Jesus do céu, cara, meu Deus, como é que você dorme desse jeito? Alguém apertando, puxando isso, aquilo. E Deus falou bem assim, é porque ele sabe que ele está guardado, ele descansa. Amém. Meus filhos precisam entender que ele está guardado e precisam descansar. Amém. Não é porque alguém está mexendo ou provocando algo para ele mexer, ele precisa sair do lugar, porque ele sabe que ninguém vai tocar nele. E eu e você estamos guardados, precisamos entender que Deus está nos guardando, apesar de vir um vento forte, apesar de vir as provas, apesar de vir a tribulação, porque entender que Ele nos guarda, que Ele não vai deixar nada nos atingir. A gente pode dormir, descansar e deixar que Ele está guardando. E acaba assim, doutora, dá para ver o sexo, doutora? Olha, dá para ter uma ideia, mas não totalmente, porque ele está com a perninha fechada e está de lado, está dormindo, não dá para mexer. Né? Só vai ficar só quanto menos. E se não estiver dormindo, eu percebi que ele gosta de dormir. Aí, eu ouvi falando da pastora sobre aprender a abençoar. Eu falei para ela, olha, minha palavra de oferta vai ser sobre abençoar. Mas eu falei, eu pedi, falei para Deus, eu queria uma passagem que fosse bem claro sobre, para a gente entender que o Senhor nos manda abençoar. E eu vou catar a Bíblia para ler, fui ler na Bíblia, e eu parei nesse versículo, Deus não me para mentir, provavelmente a sua portanto recebi uma ordem para abençoar. Amém. Queridos, nós estamos aqui no dia nas ofertas, e eu já falei e volto a repetir, o dízimo é 10% de tudo que você ganha. E se engana você, se você está dando para a igreja ou para o pastor. Você não está dando para a igreja ou para o pastor. Eu não preciso do seu dinheiro, a pastora não precisa do seu dinheiro, a igreja não precisa do seu dinheiro, porque o fundamento e o sustento da igreja é Cristo.
Mas Cristo quer usar essa porcentagem do seu salário ou o que você ganha para te abençoar. Não é para te abençoar, não é para me abençoar. Você precisa ir em outro lugar, é na farmácia, é no mecânico, algum lugar você dizima. Porque isso é uma lei espiritual. No mundo espiritual, diz, além de te proteger, ele mostra quem é o teu Senhor. Chega para o judeu, conversa. Ele usa aquela passagem de Jacó, que Jacó está saindo para casa de seu pai, fugido, para não morrer. Jacó tem um sonho, depois do sonho, Jacó fala assim: se o Senhor me levar em segurança, me guardar, me proteger, me fornecer alimento, eu darei meu dízimo e o Senhor será o meu Deus. No começo do versículo ele só fala: Deus, se me proteger, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Então no final ele fala: eu vou dar o dízimo. E o Senhor, lá em cima não tem a palavra Senhor no início do versículo. Porque o dízimo mostra quem é teu Senhor. A oferta, ela vai abrir caminhos onde não tem caminhos, vai prosperar. Quando eu tenho algo contra o meu irmão, se eu não resolver isso, a minha oferta vai ficar paralisada no altar. A Bíblia diz que eu tenho que ir resolver a beleza do irmão. Aí se voltar e apresentar a minha oferta. Outras coisas que posso matar a oferta, eu já disse, é a palavra. Eu já disse que o efeito da palavra que ela pode matar. Mas deixa eu te dizer algo. Quando começo a falar que nós chamado para abençoar, a bênção, a palavra bênção quer dizer autorização para prosperar. Quando você abençoa, você está dando autoridade para prosperar, para aquilo prosperar, para aquilo acontecer. Nós tínhamos um C3 no início do nosso casamento e ela reclamava do C3, como meu Deus do céu. Era um problema do C3 para lá, e eu quero me livrar disso, eu quero me livrar daquilo, até que um dia ela foi sentar com a nossa apóstola, que eu chamo de mãe, a mãe foi sentar com a mãe, e a mãe disse assim: você tem que aprender a abençoar. E ela começou a abençoar o C3, abençoar o C3, abençoar o C3, e Deus abriu a porta e a gente comprou um ônibus. Aí ela não queria mais desfazer o C3. Mas tudo começou porque ela começou a abençoar. Quando você recebe o seu salário, a primeira coisa que você deve fazer, separa o seu dízimo, que é para Deus. Nunca vai gastar dinheiro sem você falar disso. Vou te explicar por quê. Porque a Bíblia diz em Provérbios 3:10 que a primícia do Senhor, quando tem a primeira parte do Senhor, você não transporta. Você não está transbordando, não está sendo abençoado. Pega seu salário, você paga o dízimo e abençoa o seu pagamento. Porque é dele que você vai viver o mês inteiro. Ah, veio, não para ele passar o mês, querido. Calma. Porque aquele que é fiel vai abrir uma porta. Vai se abençoar. Mas se você viver amaldiçoando, pode ter certeza que até as portas que estavam abertas vão começar a se fechar. Aqui o povo de Israel estava para ser amaldiçoado. Alguém foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E essa pessoa tentou amaldiçoar o povo de Israel. Não importa o momento que você está passando, abençoe aquele que está na sua mão. Não seja ingrato. Talvez isso seja só um teste. Como Deus pode confiar grandes coisas se nas pequenas a gente começa a namorar. Como Deus pode confiar coisas como que a gente quer chegar no palácio se a gente não consegue ainda servir o rei. A gente sonha grande, mas a atitude nossa muitas vezes não corresponde aos nossos sonhos. Você quer sonhar grande? Comece a andar com gente grande e a falar com gente grande. Senta
Eu vi um cara, com todo respeito aqui, o cara estava com rolo de fita na mão. O cara não viu ele passando, pegou o rolo de fita e fez assim, chutou. Ele pegou o cara para trás, o cara para trás, o cara, por favor, dirige história cá, porque isso daqui é o meu dia. Um rolo de fita, ele falou, eu dava vida para comprar esse rolo. Vocês dão a vida, ele falou toda a mão para explicar que todo mundo dá a vida por causa do rolo de fita. E o menino chutou a fita, ele falou, não, ó, vocês aqui, eu estou trabalhando, isso aqui é dinheiro de vocês. É diferenciado a captação dele de abençoar. Você não vê a abençoar. Vamos dizer, você precisa aprender a abençoar também, mas ele nunca começou grande, ele começou pequeno. Eu e você estamos aqui hoje, se queremos chegar lá, temos que aprender a abençoar. Não estou falando da fortuna dele, estou falando do coração que ele tem. Estou falando do coração, eu e você precisamos do coração semelhante e abençoar, jamais amaldiçoar. Não importa o tempo difícil, não importa se é tempo de crise. Até na crise, aqueles que sabem abençoar prosperam. Amém. Deus usa a crise para abençoar. É tanto fato que você pode ler na Bíblia que 28 vezes Deus tirou da mão do ímpio e passou por justo. Qual é a diferença? Que o justo sabia abençoar. Então eu e você precisamos aprender. Muitas vezes, no momento da luta, da dificuldade, não falar, mas não falar morte, não falar destruição, não falar ruína, não falar morte, paralisia, porque eu preguei aqui e volto a repetir. No vale de Ossos Secos, quem formou o vale de Ossos Secos do povo de Israel foi o povo de Israel. E no versículo 11, em Ezequiel 37, a Bíblia diz assim: e os povos de Israel murmuravam, nós somos como ossos sequíssimos. Eles viraram sequíssimos por causa das suas palavras. Então, ao invés de trazer morte, você podemos trazer vida hoje, abençoar o carro, abençoar a casa. Talvez a sua casa, talvez você fale assim, minha casa, você não sabe qual é a minha casa. Não posso não saber, mas eu te dou um conselho, abençoa, tu vai ver se vai começar a entrar no eixo. Minha casa precisa de uma reforma, começa a reformar você. Eu abençoo a minha casa, é o meu lar, é onde eu vivo, aqui Deus habita. E você vai ver que as portas vão se abrir, você vai reformar ela. Seu carro abençoa, sua moto abençoa, bicicleta abençoa, se você for andar a pé, abençoa. Não importa a circunstância, a Bíblia diz que tudo dá graça. É só tudo uma fase, vai passar. Logo você vai experimentar o melhor e o maior. Só não seja como aquela historinha. E o rapaz está andando de a pé, olha para o lado, o cara andando de bicicleta. Ele diz assim, como eu queria uma bicicleta. E o cara de bicicleta olha para o lado, o cara andando de moto diz assim, como eu queria uma moto. E o cara de moto, o cara andando de carro,
carro, abençoe sua bicicleta. Porque eu conheço gente que tem bicicleta e não pode andar. Deus vai te dar uma mão. Quantas vezes, quase 2 anos, eu trabalhei, morava em Itajuba, pedalava 10 km por dia para ir trabalhar. 10 para mim, 10 para voltar. Deus me deu uma mão. Mas jamais eu falando assim, que raiva que eu tenho de bicicleta, dia de chuva, eu colocava a mente a capa, eu colocava uma roupa reserva na bolsa, eu colocava na sacola, tênis, ia descalço, shorts e uma camisa pedalando, embaixo de chuva, ouvindo música. Mas pode perguntar para tudo lá, pode ir lá na estrutura da barra, vai lá, e pergunta lá para o Paulo, o Gilson, que estão lá. Fala assim, uma vez o Alex chegou aqui reclamando porque via pedalando. Não. Deus me deu uma volta. E hoje nós temos um carro, mas jamais amaldiçoe aquilo que está na sua mão. Abençoa. E Deus vai fazer. Então você essa noite tem a oportunidade de destravar sua vida. Como eu disse, a oferta, ela prospera seus caminhos. E o dízimo te protege. Se você não é dizimista, passa a ser. Se você tem dúvida, eu e o pastor estamos aqui, você tem nosso WhatsApp. Se não tem nosso WhatsApp, pode nos pedir. Se tem dúvida, pergunta, a gente esclarece para vocês. É um prazer saber ensinar a verdade para vocês. E o meu papel é fazer você conhecer a verdade e ser livre na verdade. Então, querido, fala isso. Separa seu dízimo, separa sua oferta e traga diante do altar. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês. É muito, muito bom, né? Vencemos, chegamos. Papai do céu vai continuar falando
que não está bem, o inimigo só está querendo nos enganar. Amém. E está bem e vai ficar melhor. Amém, igreja? E Deus é muito bom, né? Deus vem falando comigo. Desde quando eu saí de casa não, chegando aqui próximo. Eu errei o caminho 2 vezes. Algo que tive no trabalho aqui na região. Já vim aqui várias vezes na igreja. Durante 2 casas de rua eu me perdi aqui na região. Meu esposo olhou para mim e falou assim: você está nervoso? Não. Eu falei: imagina, eu errei o caminho 2 vezes, você deve estar muito, né? E chegando aqui, eu entendi que era Deus me guiando. Eu querendo vir por um caminho e Deus me guiou no caminho. Até eu falei para minha esposa, ela falou na real, né? Nós não entendemos, mas foi livramento. Então, assim como ele me guiou até aqui, eu achei que estava perdido, mas era ele me guiando, porque ele continua me guiando, né? Continua guiando nossas vidas em todos os momentos, porque se vocês chegarem aqui, com certeza foi ele guiando. E ele vem nos chamando. Não sei o que chamou vocês para estar aqui essa noite. Se foi um louvor, uma dessas, escutar em casa e decidiram vir até a igreja. Se foi alguém que convidou, né? Algo maravilhoso, com certeza, né? Deus arranjou uma maneira para chamar vocês até aqui e com certeza Ele vai estar falando com vocês grandiosamente essa noite. Que Ele venha tirando as escamas dos nossos olhos, deixe nosso coração aberto para estar escutando a palavra dele, nossos ouvidos atentos. Esse momento é um momento precioso, né? Não foi em vão, vocês vieram até aqui, né? Deixamos em casa várias coisas importantes às vezes para fazer, porque entendemos que estar, né, fazendo a vontade de Deus é a melhor coisa que tem nesse momento. Amém, pessoal? E algo que eu quero, né, estar falando com vocês hoje é a respeito de chamado. Deus nos chama e Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. Às vezes nós olhamos para nós e nos limitamos, achamos que Deus vai escolher logo eu, Deus tem um chamado logo comigo, mas é contigo, comigo, com você que Ele tem um chamado. E Ele, desesperadamente, Ele vem nos chamando, Ele nos chama, nós corremos, Ele nos chama, nós desobedecemos, se escondemos, e Ele é tão misericordioso, Ele nos ama tanto, que Ele ainda continua nos chamando. Nós achamos que fugimos dele, mas não tem como fugir dele. Ele tem um chamado e esse chamado vai ser cumprido nas nossas vidas. Independentemente do que nós viemos a fazer, às vezes entristecemos Deus por atitudes que cometemos, somos pecadores, erramos, mas mesmo assim Ele olha para nós com um olhar de amor, um olhar misericordioso, e Ele continua nos amando. E o mundo coloca tantos afazeres para nós que nós acabamos não dando atenção para esse chamado, acabamos não dando atenção para a voz de Deus. E é importante esses afazeres, casa para cuidar, filhos para dar atenção, marido, trabalho, mas não permita que nada disso venha afastar nós desse chamado que Deus tem conosco. E esse chamado não é de agora, é de muitos e muitos anos atrás. Deus tem um propósito e Deus tem um chamado conosco. E muitas vezes nós não conseguimos entender. E aqui na Bíblia, no livro de Jeremias 1:5, que nós vamos entender um pouquinho a respeito desse chamado. A respeito de há quanto tempo Ele já vem nos amando, há quanto tempo Ele já vem nos guardando. Aqui no texto de Jeremias 1:5 fala assim: a palavra de Yahvé na sua, antes mesmo de te formar no ventre materno,
continuou ali, né, me protegendo, me guardando, é porque lá atrás Ele já tinha um propósito conosco. Ele já tinha um chamado para mim e para você. E esse chamado, ele vai acontecer, não tem jeito. Mesmo assim, nós sendo rebeldes, e nós podemos ver, né, na Bíblia, a respeito até do livro de Jeremias, o quanto o povo de Israel ele foi rebelde. O quanto ali do povo de Israel, Deus chamou eles para próximo. E eles preferiram idolatria, caía a ira de Deus sobre eles, e mesmo assim eles não acordavam, não despertavam, e vinham viver aquilo que Deus tinha para eles, por diversas vezes. Deus se humilhou para eles. E assim é conosco que nós precisamos observar bem, às vezes, pode até parecer fantasioso, mas o quanto Deus se humilha para nós. Porque o quanto Deus nos chama, nós vamos lá, cometemos erros, pecamos. Ele dá sempre uma nova chance, Ele dá sempre uma nova aliança, e nós vamos lá e erramos. E Ele ainda continua acreditando em mim e em você. Porque Ele sabe o potencial que todos nós temos. Como eu digo, nós te diminuímos, mas Ele sabe do que nós somos capazes. E nós somos capazes porque nós depositamos as forças nele, com certeza. Nós seremos mais do que vencedores através desse poder que Ele vai liberar sobre nós. Mas para isso, pessoal, né, para estarmos cumprindo o nosso chamado, tem lutas, tem guerras, mas nós estaremos guerreando lado a lado com Deus Todo-Poderoso que não perde batalha. E esse Deus nos chama, até a palavra diz, venha começar. Mas nós não devemos permanecer. Do modo que estamos, do modo que chegamos, muitas vezes chegamos na igreja, né, cheios de pecados, né, chegamos destruídos na igreja. E viemos como estávamos, mas Ele quer mudar e Ele precisa mudar. Nós temos então que chegar na igreja, né? Chegamos, vencemos, chegamos até aqui. Temos que aprender a nos arrepender dos nossos pecados, se entregar totalmente a Ele, pedir Deus que eu seja esse vaso na mão do oleiro. Então o Senhor venha, Pai, me molde, me transforme, porque para nós cumprirmos o chamado, Deus quer mudar o nosso caráter. Ele chama muitos, mas poucos são aqueles que realmente se entregam e falam de coração, se arrependem de coração e falam: Deus, muda meu caráter. Deus, eu quero ser imitador do Senhor, Pai. Eu quero fazer conforme a sua vontade. Muitas vezes nós queremos fazer conforme a nossa vontade. O chamado é meu, então eu vou fazer desse jeito. O Senhor só me chamou, então eu vou fazer do jeito que eu quero, mas não é assim. Né? Podemos ver na Bíblia como é difícil permanecer, porque na Bíblia nós podemos observar, se eu não estou enganado, fiquei na dúvida, se era 70 ou 72 discípulos foram chamados. E desses 72, quando foram apertados, se for 70, pelos meus cálculos, 58 correram. E isso ainda acontece no dia de hoje. Né? Igrejas cheias, ali cheia, mas quando é apertado, quando é confrontado, quando é preciso ser transformado no caráter, não quer mais. Porque acha que pode, só porque for chamado, só porque Deus é misericordioso, podemos agir de qualquer modo. Mas isso é totalmente engano. E eu quero dar aqui algumas áreas, algumas atitudes que Deus precisa nos transformar, para que nós possamos ser luz, para que nós possamos decolar, para que nós possamos entender verdadeiramente o que é nosso chamado, qual é o propósito que Deus tem na nossa vida. E uma dessas áreas, né, é a convicção. Então nós precisamos estar totalmente convictos de quem é esse nosso Deus, o quanto poderoso Ele é. Igual eu falei antes, porque durante esse chamado, pessoal, a guerra é árdua, é lutas, é batalha.
Porque o inimigo quer? Ele quer que a tua incredulidade, né, prevaleça e que você desista e que você duvide do poder que há nesse Deus. Então nós temos que estar ali, pessoal, sempre convicto, né, independente das situações, das guerras que passarmos, temos a certeza que esse Deus, ele não perde batalhas. Que esse Deus está conosco, ele está nos guardando, nos protegendo. Não é de agora, é de muitos e muitos anos atrás, ele está conosco. Cada um de nós sabe, né? O quanto já fomos libertos, o quanto já fomos salvos, fomos livrados de morte. E que hoje nós possamos entender que todo esse livramento, além de ser o amor de Deus por nós, a misericórdia de Deus por nós possamos saber que é um chamado, é um propósito, e Deus quer, precisa e quer e vai usar a minha e a tua vida. Só falta nós decidirmos entregar uma vida para Ele, estar totalmente convicto, porque com certeza Ele já nos revestiu da sua armadura e que nós venhamos estar convictos de uma forma que o Espírito Santo venha falar conosco. Que o Espírito Santo fale nos nossos ouvidos e isso venha reanimando cada vez, fortalecendo cada vez mais nós. Nós podemos ver muitos dos personagens bíblicos, né, que estavam convictos de quem era Deus. Estavam convictos de que Deus estava com ele. Eu posso citar um exemplo de Daniel. Né? Daniel não se dobrou, o povo ali, os reis falaram para ele não orar, ele não se dobrou, eu vou continuar orando, teve as consequências, foi jogado, né, na cova dos leões. Ali Deus mostrou que estava com ele. Ele estava convicto em todos os momentos ali, na cova dos leões, na fornalha, né, na prisão. Em todos os momentos, ele mostrou a fé que ele tinha em Deus. A fé que, tipo, Deus está comigo, ele poderia muito, né, acho que, né, vou dizer por mim, não sei não se eu não retrocederia naquela hora. Eu não sei não se naquele momento eu não perderia essa convicção. Ó, você vai ali para a cova dos leões. Mas por que eu vou orar? Calma, não, que isso, eu não acredito mais nesse Deus. Às vezes podemos se enganar, falar que não, eu seria tão bravo, tão cheio de fé como Daniel. No momento daquele eu iria. Um leãozinho, o que é um leãozinho? Ah, é só uma fornalha ali, o que é essa fornalha? Então ali ele mostrou essa convicção de que Deus estava com ele. E através desses personagens bíblicos nós temos que olhar e falar, eu quero ter essa fé, eu quero ser convicto de quem é o nosso Deus. Assim também como foi Daniel. Uma outra área também que nós precisamos trabalhar é no compromisso. Né? Porque nós somos privilegiados, pessoal, de estarmos aqui hoje na igreja, nós somos privilegiados de Deus ter nos chamado. Ou seja, Deus nos chamou e somos presentes de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos são aqueles que têm forças para estar chegando até a igreja. Tem muita pessoa lá fora que sabe quem é Deus, é conhecedor de Deus, mas não quer ter esse compromisso, ele não quer dar continuidade à obra de Jesus aqui na terra. Então hoje eu e você, nós já estamos sendo tratados nesse caráter, porque nós temos um compromisso, nós estamos tendo um compromisso de largar nossa vida lá fora e estarmos aqui na presença de Deus. Isso é um compromisso, o que nós estamos fazendo. É um compromisso dando prosseguimento à obra que Deus começou. E essa obra que Deus começou, Ele precisa de quem? De mim, de todos nós. Com certeza Ele quer nos usar, né, como uma ferramenta, Ele quer nos usar como um canal de bênção na vida de muitas outras pessoas. Para isso, nós precisamos do quê? Ter um compromisso com Ele. Um compromisso verdadeiro. Não apenas vir aqui na igreja, né, vou sentar aqui no banco, não vou querer ser transformado, vou querer viver a mesma vida que eu levo, não. Nós precisamos ter um compromisso. Nós precisamos ter noção de quão importante é isso que Jesus fez para
né? Até no que nós falamos, nós temos que ser, né, ter compromisso. Porque é muito bonito uma palavra que o pastor pregou lá na igreja, lá, acho que no domingo passado, se não estou enganado, que ele falou: é fácil pregar, difícil é ser pregado. Então eu entendi como o pastor Felipe, ele falou: é fácil falar, mas agora é difícil é viver o que nós falamos. Esse compromisso de falar: eu me entreguei a Deus, eu abandonei o pecado. Será que realmente nós estamos cumprindo aquilo que estamos falando? Será que nós não estamos só pregando e não estamos sendo pregados? Então, esse compromisso também é uma área muito importante, né, para Deus. E outra área também, que eu também anotei aqui como muito importante, é o quebrantamento. Né? Nós precisamos vir se quebrantar diante de Deus. Se for preciso, chore. Se for preciso, dobre o seu joelho e pegue tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que acha que não tem mais jeito, tudo aquilo que acha que não tem mais solução, entregue de coração para Ele, de total coração, totalmente se quebrantando, não falando só da boca para fora, mas falando de coração, tendo atitudes que mostram esse quebrantamento. Né? E às vezes nós, como humanos, achamos tão fortes e achamos que quando se ajoelhamos, né, perante pessoas, perante homens, quando choramos, estamos sendo fracos. Mas isso é um engano do inimigo, que quando nós ajoelhamos ali, se quebrantamos perante Deus, com certeza nós somos mais fortes, nós ficamos mais fortes. Com certeza Deus está vendo nós se quebrantando, com certeza Deus está vendo ali essa nossa entrega, nós se arrependendo, e Ele vai vir com solução. Ele jamais vai abandonar uma petição, uma oração de alguém com o coração totalmente quebrantado a Ele. Mas é quebrantado, não é só para tocar para fora, não é só para aprisionar pessoas, não é só para se fazer de vítima, mas realmente se é quebrantar e se entregar a Ele, porque Ele vai derramar bênçãos, com certeza. Ele jamais vai deixar um filho, né, sem uma solução, ele jamais vai deixar um filho orar e não ser resolvido esse problema. Então, pessoal, que nós venhamos a estar se quebrantando totalmente a Ele. Essa noite nós venhamos a se entregar a Deus. Para mim não está tendo mais jeito. Deus, para mim está difícil. Deus, muda no caráter, faz a tua vontade. E a partir do momento, né, que nós estamos convictos, nós estamos tendo compromisso e nós estamos ali, né, se quebrantando a Ele, com certeza Ele vai derramar mais unção, mais poder sobre a minha e a tua vida. Amém. Porque nós, por nossos braços, pelas nossas forças, pelo nosso conhecimento, nós não conseguimos fazer nada. É só essa unção que Ele derrama sobre nós que nós podemos fazer alguma coisa. Né? Podemos ver que essa unção que Ele quer derramar é para estarmos fazendo o quê? Libertando pessoas, para estarmos o quê? Mostrando o caminho, né, da salvação para diversas pessoas. Essa é a unção que Ele derrama, esse poder, é para estar edificando, para estar exaltando, glorificando cada dia mais o nome dEle. Às vezes recebemos essa unção, esse poder, e queremos usar em benefício próprio. Né? Como muitas vezes, né, quem sou eu para falar, acompanha muitas vezes usando em prol de si uma unção, um poder que Deus dá. Às vezes pessoas, né, falando com a minha esposa esse assunto, pessoas que se fazem de coaching evangélico, usam ali tipo a palavra de Deus, essa unção, esse poder, para estar ganhando dinheiro, para estar edificando a vida de outras pessoas. E as pessoas são tão sensíveis, tão frágeis, que elas caem nesse engano. Em vez de elas mesmas de buscar guia, elas não têm força, então às vezes pagam dinheiros altos para ter um coach falando da palavra de Deus. Um coach está cobrando, que eu acho errado, né, do meu ponto de vista, algo que vem de graça, algo que Deus derrama nas nossas vidas, de graça, está cobrando. E muitas vezes ali, esse poder nós usamos de benefício próprio e achamos que esse poder é nosso, essa unção é nossa. Mas isso é total engano e nós podemos, né, verificar a Bíblia através da
soberba tomou conta dele, que ele achou que tudo aquelas maravilhas que ele fazia era na força do braço dele. O que aconteceu? Deus foi lá e tirou dele essa unção, esse poder. Então é tanta entrega, é tanto sacrifício, é tão difícil, né? Recebemos o poder de Deus, recebemos a unção e acaba sendo tão fácil. Fácil não, porque é muito grato usar o poder que Deus nos dá para nos gloriarmos, para acharmos que nós somos poderosos, que nós podemos fazer. Às vezes esquecemos que nós somos o pó da terra. Se nós estamos de pé é porque Deus está conosco. Então, esse orgulho, essas funções que Deus derrama sobre nossas vidas, às vezes, se nós não tivermos sabedoria, não tivermos temor por tudo isso que é derramado, nós podemos acabar se perdendo. Então, que nós venhamos a pedir poder, venhamos a pedir unção de Deus nas nossas vidas, para estar orando por pessoas que estão na rua, precisando de uma cura, pessoas que estão hoje lá na Cracolândia, pessoas que estão até dentro das nossas casas, precisando de uma unção, do poder, de uma oração, que nós venhamos a usar esse poder que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, para estar salvando pessoas que precisam ser libertas na nossa casa, curadas no nosso trabalho, pessoas que precisam de nós. Ou seja, Deus tem chamado para nós e Ele quer derramar essa unção para que nós venhamos a ser um canal de bênção. Deus é poderoso e Ele está precisando de nós. E outro assunto que tem aqui é a respeito de sujeição. Algo que para mim é muito difícil, né? Eu posso dizer que eu sou submisso, sujeito a Deus. Mas, além de nós sermos submissos a Deus, nós temos também que ser submissos a homens. E isso é a parte que para mim é muito difícil. Se sujeitar a homens. E a partir do momento que nós sujeitamos a homens, nós sujeitamos a Deus, nós temos que aprender assim como Deus nos ensina, que a partir do momento que nós sujeitamos a homens, nós temos essa unção, nós acabamos tendo discípulos, nós acabamos entrando na vida de pessoas e as pessoas acabam ficando sujeitas a nós, vamos dizer, submissas a nós, a palavra de Deus principalmente, que é o essencial, e diversas vezes nós vamos tratar com essas pessoas e acabamos falando com elas de forma impositiva, em vez de ser uma forma que direciona, querendo dizer, hoje eu sou sujeito a Deus, então eu posso falar como eu quiser. Esquecemos que Deus, quando falou com nós, quando veio nos resgatando da nossa vida de pecado, no caminho das trevas, Ele foi manso e humilde. Ele teve misericórdia, Ele falou com amor, Ele falou com carinho, sempre chamou de filho querido, jamais apontou dele. E às vezes, temos um cargo, vamos dizer, da igreja, onde temos que tratar com pessoas e acabamos sendo impositivos. Ei, você tem que fazer assim. Ei, isso que é o certo. Esquecendo que nós, como cristãos, nós temos que direcionar. Assim como Deus direciona na palavra, Ele mostra dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Em nenhum momento Ele pega assim, você tem que seguir o caminho do bem. Não, Ele nos direciona, Ele é tão amoroso, tão carinhoso, existe o caminho do bem, existe o caminho do mal, mas eu aconselho você a ir pelo caminho do bem. É uma escolha, porque a partir do momento que nós chegamos a falar com pessoas de forma assim, querendo impor, nós acabamos afastando essas pessoas do caminho correto. Porque quem somos nós para impor algo para alguém? Por mais que sabemos o que é o correto, eu digo, na minha vida eu tive muitos problemas com vícios, como que eu vou chegar em alguém hoje falando, você deve parar de beber, cara, essa bebida aí te faz mal, essa bebida vai causar uma doença, uma cirrose na tua vida, você não está vendo, seu tolo, isso aí está te matando. Se essas pessoas chegavam assim em mim, isso me causava uma raiva, porque estava me julgando, eu não me enganando, porque eu sabia que aquilo fazia mal. Mas agora
falar, meu, essa bebida, cara, o vício álcool, ele quase me destruiu. Eu quase perdi minha esposa, eu dei muito trabalho para minha mãe, por causa da bebida, eu cometi muitos erros. Cara, eu aconselharia você, isso foi bom para mim. Essa vida que eu abandonei na bebida, meu, é muito boa. Eu acredito que essa pessoa iria escutar eu falando de uma forma carinhosa, uma forma testemunhando aquilo que eu vivi, do que direcionando, do que apontando dele, do que julgando. E isso acontece muito, né? Às vezes nós nos sujeitamos a Deus e acreditamos que podemos sair apontando o dedo para todas as pessoas, julgando muitas pessoas. E acabamos afastando essas pessoas do chamado. Né? E o sexto aqui, o último tópico, que com certeza vai acontecer no nosso chamado, quando nós assistimos ali, somos convictos, se comprometemos, recebemos a unção, se sujeitamos, com certeza vai haver frutificação. Amém. Porque eu olho uma parte mais bonita do chamado. Quando você vê tudo aquilo que você renunciou, tudo aquilo que você tem feito pelo resultado. Um dos frutos da frutificação começa em nós que é se arrepender. Quando nós se arrependemos de tudo aquilo que fazemos de errado, isso gera fruto daqui. Mas quando nós vemos assim, essa frutificação atingindo terceiros, essa frutificação atingindo a vida das pessoas que nós amamos, essa frutificação atingindo a vida de pessoas que precisam ser curadas, que precisam ser libertas, isso aí, eu acredito eu, que dá um ânimo, que você vê que tipo valeu a pena, você vê que tudo isso que você fez está dando resultado, e com certeza na hora certa nós vamos conseguir estar vendo esse resultado, nós vamos conseguir aquelas familiares nossos que estão precisando ser libertos, aqueles familiares nossos que estão precisando se converter. Com certeza, se nós deixarmos Deus mudar nosso caráter, transformar nosso caráter, essa frutificação é certeza. Você nega ali, esse Deus é um Deus galardoador. Com certeza vai vir a recompensa. Com certeza nós teremos frutos de tudo aquilo que nós entregamos na mão de Deus, nossa vida, falamos, Deus, faz através de mim. Deus, eu me arrependo. Deus, eu quero frutificar. Deus, eu quero fazer a tua obra. Eu quero estar ali, Pai, salvando a vida daquelas pessoas que precisam, não pensando às vezes só em nós, pensando só naquelas pessoas que nós amamos, mas pensando como um todo, porque Deus não pensa só em um ou outro, Deus pensa como um todo, Deus pensa no coletivo, e que nós viemos frutificando, possamos estar passando no hospital, está orando, que coisa maravilhosa, eu não tive ainda essa experiência de alguém ser curado através de uma oração minha, mas acredito eu que um dia todos nós vamos poder receber essa unção, receber esse poder, a cura, orar por alguém e alguém ser curado. Mas que experiência maravilhosa para mim seria. Você está passando no hospital, você está vendo ali alguém enfermo, você ter essa atitude, que para mim é muito difícil. Eu me escondo. Chegar e pegar, orar por alguém assim que seja curado, você vê frutificando, e você vê essa pessoa ser curada. Eu acho que é algo tão maravilhoso, essa frutificação através da nossa vida. Então nós temos que se entregar, se arrepender cada dia mais. Falar, Deus, muda nosso caráter. Deus, eu quero ser totalmente, Pai, transformado pelo Senhor. Pedimos, Deus, faz a tua vontade soberana nas nossas vidas. E eu me entrego totalmente, Pai, totalmente ao Senhor. Que o Senhor venha fazendo tudo aquilo que é necessário, que nós venhamos a pedir, muda o meu caráter primeiro. Que nós venhamos a pedir, Pai, muda eu, que através dessa mudança que tiver em mim, eu vou estar seguindo o seu chamado, eu vou estar seguindo o teu propósito, e o propósito de Deus na nossa vida é que nós possamos estar tocando na vida de outras pessoas. Assim como Ele vem transformando nosso caráter dia após dia, nós também iremos transformar o caráter de muitas outras pessoas. Amém. Que precisam. Se cada um de nós que estivermos aqui, estivermos assistindo o culto,
deixarmos Deus transformar o caráter e sairmos, colocarmos, irmos para o arado e fazer a obra, com certeza absoluta, nós estaremos ali mudando o caráter de muitas outras pessoas. Faremos de outras pessoas assim como nós lutamos para ser imitadores de Cristo. E nós temos um exemplo maravilhoso de caráter, que é Jesus Cristo. Ele nos mostra certinho como que nós devemos caminhar. Às vezes nós fingimos que não temos exemplo dentro da nossa casa, não tem exemplo com isso, não tem exemplo daquilo. Se você quer um exemplo excelente, não olhe para líderes, não olhe para pastores, não olhe para obreiros, não olhe para homens, mas olhe para Cristo. Esse é o caráter que nós temos que seguir. Esse é o exemplo que Ele nos deu e cumprimos, esse chamado perfeito. Porque Ele cumpriu o chamado, uma parte do chamado. E esse chamado, para quem conhece o nosso Jesus Cristo, sabe que esse chamado não foi nada bom. Foi um caráter muito bom, um chamado muito doloroso, com muitas consequências, por morte de cruz, e foi por mim e por você. E assim como Ele se entregou, que nós venhamos totalmente essa noite, pessoal, se entregarmos a Ele, e que venhamos a estar em busca do nosso chamado. Eu não sei qual é o chamado de cada um de vocês, eu tenho para mim que o meu chamado é ser servo. Alguns querem o chamado de pegar na sombra, o chamado de cantar para multidões, o meu chamado é de ser um servo de Cristo. Falo, Deus, que o meu chamado seja de servir. Porque eu sei que eu servindo, genuinamente, de coração, eu com certeza vou estar fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, tocando na vida de muitas pessoas que estão aí perdidas, cegas, acreditando em diversas mentiras, me engano, assim como diversas vezes nós acreditamos, estivemos me engano, e pessoas que foram chamadas nos tiraram desse engano. Hoje em dia tem pessoas achando que são animais, tem seres humanos achando que são cachorro, tem seres humanos achando que, como diz, uma boneca tem vida. Essas pessoas estão perdidas no engano, assim como um dia nós tivemos. Assim como um dia nós achamos que ali, falando 7 dias no final do ano, para ser a bênção sobre nossas vidas, por diversas místicas, certo? E tem pessoas que foram chamadas e nos tiraram do engano. Tem pessoas, tem até um exemplo, a pessoa que foi a pastora Gabriele, que através de uma ministração dela, eu fui liberto das drogas. Então, ou seja, ela foi usada ali, no encontro que nós estávamos na igreja, na sede lá, e ela foi chamada, ela respondeu sim, Senhor, e através daquela ministração dela, eu pude ser liberto das drogas. Ali ela me esculachou, me xingou, entre aspas, e tudo mais um pouco, naquela administração. Você é um vaso, falando no coletivo, você é um vaso todo quebrado que não retém as bênçãos, você é um lixo, você é um drogado. E eu desesperado ali, cheio do mal ali, falou, cara, eu vou falar umas verdades para essa mulher. Ali o inimigo querendo me levantar, mas chegou uma hora que o Papai do Céu pegou, eu me arrependi, o Papai do Céu pegou e mostrou para mim que o que ela estava falando era sério. Que o que ela estava falando era algo que vinha dele para tocar a vida das pessoas que estavam ali. Então, ou seja, eu tenho a certeza de quem é chamado e cumpre o propósito, se entrega, com certeza vai Deus agir de uma forma sobrenatural. Amém, querido? Então essa seria a mensagem que eu queria estar deixando para vocês aqui nessa noite. Então, que venhamos estar se esforçando. O inimigo vai querer enfraquecer, o inimigo vai querer nos deixar sem força. Então, que nessa noite nós venhamos estar aqui pedindo para Deus renova, restitui nossas forças, Pai. Não deixe que o inimigo venha nos enganar, Pai, e que eu venha seguir, Papai, o caminho determinado pelo Senhor.
chamado para jogar hoje na quarta, fui chamado para jogar na quinta. Eu falei, eu não posso na quarta porque eu tenho culto e não posso na quinta porque eu tenho culto. Mas como você é apático, como você não está querendo essas coisas, não está sabendo da igreja, é porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei que ele tem me chamado. Eu sei que a importância de que é estar na presença dele. E o inimigo às vezes vai tocar de diversas coisas. Eu gosto muito de jogar futebol, mas não é maluco, porque eu estava convicto de que fazer a obra de Deus é algo mais importante. E que nessa noite nós possamos, ter exemplo, possamos ter exemplo, nós temos a vida do nosso apóstolo, que tem um chamado agora, tem uma missão de ir para Porto Alegre, se não me engano, no Rio Grande do Sul. E é tão bonito que nós estávamos conversando e chegou alguém e ele falou bem assim, viu, apóstolo, o senhor está indo para o Rio Grande do Sul, o senhor sabia que lá vai estar muito frio, está para vir um frio, uma coisa fria aí, que faz mais de 10 anos que não veio, e aquilo ali me impressionou tanto, que ele não se abalou nesse frio. Ele sabia o chamado dele, ele sorriu e falou, uau, eu vou, que legal, eu tenho uma japona bem quente, eu boto essa japona e vou. Então, que nós devemos assim estar convictos, que nós temos esse chamado, vai ser difícil, vamos passar frio, vamos passar calor, não vai ser mar de rosa só, mas com certeza, como foi aqui no começo, nós teremos a recompensa. A recompensa pode ser que não venha de terra, mas todos nós estamos aqui acreditando numa eternidade e sabemos que nós chegaremos nessa eternidade. Nós temos fé, nós acreditamos, nós faremos e jamais desistiremos desse nosso chamado. Amém, igreja? Peço que fiquem de pé para estarmos orando. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, aqui está, Pai, a sua igreja, Pai. Aqui está aqueles que foram chamados, Deus, chamados por Ti, Pai, e responderam de todo o coração, sim, Senhor. E que nessa noite, Pai, todos nós possamos estar falando, Pai, faz a Tua vontade, Deus, transforma o nosso caráter, Pai. Vem e faz da forma que o Senhor deseja, Pai. Não é nada nosso, nós entregamos nossa vida, Pai, em Suas mãos para que seja feita a nossa vontade, a Sua vontade, em todos os momentos e
queria fazer grandes coisas nessa terra, Pai. Então seja através da vida de cada um que está aqui essa noite, Pai, te buscando, Pai, querendo cumprir o seu chamado. Mostra para eles, Pai, o propósito do Senhor tem com cada um deles, Pai, e que eles venham, Pai, se entregar de coração, de todo o coração ao Senhor, Pai. Que seja feita sempre a sua vontade em nossas vidas, em todos os momentos.
manutenção, tá, gente? Calma. Logo ela estará de volta. Amém? Amém. Domingo, temos culto. Às 18 horas. Não falte. Vai dar aqui pra gente uma pessoa que é muito usada por Deus. Eu não vou falar o nome dela agora, mas se você quiser, não falte. Eu vou te falar, eu amo sentar e ouvir essa pessoa ministrar. Amém. 18 horas, convide alguém. Terça-feira, toda terça-feira, nossa célula. Amém. Amém? Queridos, estende a mão de Deus ao seu lar. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pelo fruto do dia de hoje. Pai, agradecer por aquilo que o Senhor tem feito, continua fazendo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E queremos, meu Pai, que o Senhor que nos leve para casa, que esse culto, meu Pai, possa ter esse momento de se encerrar, mas a visitação do Senhor, a presença do Senhor, a experiência do Senhor seja contínua, meu Pai. Ao ir para casa, ao nosso lar, a entrar no nosso lar, que nossa sua bênção venha sobre nós, a nossa casa vai ser abençoada, próspera, repreendemos dela, meu Pai, toda espécie de confusão, porque lá, meu Pai, é o Senhor que vai habitar, é o Senhor que vai fazer e realizar. Então, que esse final de semana que estamos alegrando, seja um final de semana de vitória, de conquista, de prosperidade, de bênção, e que no nome de Jesus, meu Pai, o Senhor nos guarde e nos proteja, não transforme essa fim de semana, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Querida, a palavra do Senhor. Desculpa, pastora, tirar a foto. Amém. Para mim aqui, eu falei, Glória a Deus.